Oi, pessoal! De volta aqui para a gente conversar mais um pouquinho, né? Um dos assuntos que a gente trabalha já há muito tempo é a respeito do problema que afeta a vida de muita gente, que é o ronco e a apneia, né? Então, esse é um problema que atrapalha a vida de muitas pessoas e, consequentemente, atrai muitas pessoas a buscarem tratamento. Só para você ter uma ideia, 40% da população adulta no Brasil ronca, né? Nos Estados Unidos um número similar. E o que acontece, a gente observa, é que tem bastante amadorismo no que diz respeito ao tratamento desse distúrbio de ronco e principalmente da apneia. Tanto que, para a medicina em si, o problema do ronco nem sequer é o mais grave, mas a apneia é o mais importante em si. E ao longo dos anos a gente vem observando muitas pessoas querendo pegar uma fatia, né, desse mercado, porque afinal de contas é um mercado muito grande no mundo inteiro. E aí o que acontece? Eu já vi gente criando anel para parar de roncar, já vi gente criando gráficos para parar de roncar, hipnose para parar de roncar, e muitas outras coisas. Dentre os aparelhos para tratar do processo de ronco e apneia, nós temos milhares de patentes espalhadas pelo mundo afora. Mas o que a medicina percebe? Que nem todas, ou só muito poucas, conseguem tratar os distúrbios de apneia grave, né? Então não é todo recurso que se tem hoje no mercado que permite a gente tratar dos problemas de apneia grave. Eu mesmo já recebi na Odontobalance muitos casos de pacientes que chegavam trazendo o aparelho e falavam: doutor, eu tentei usar esse aparelhinho aqui, ó, mas não deu certo. E aí quando eu ia examinar esse aparelho, primeiro erro, né? A parte de baixo do aparelho estava grudada na parte de cima. A gente usa esse mecanismo, ou similar a isso, nas crianças, né? Quando você quer fazer o queixo crescer para frente. Mas um aparelho simplesmente programado para trazer o queixo para frente pode ajudar na via respiratória, mas não vai resolver a grande maioria dos problemas. Porque não é simplesmente trazer o queixo para frente. Precisa entender quais são as deficiências de crescimento que a arcada apresenta. Outros pacientes chegavam: doutor, comprei isso aqui na internet, ó, deu certo por uma semana e depois não deu mais. Então, ao longo do tempo, só para você ter uma ideia do quanto tempo nós estamos nisso, nós desenvolvemos o nosso aparelho, que se chama hoje DARA, Dispositivo Anti-Ronco e Anti-Apneia, em 1994. E é claro que você pode contar alguns anos antes de estudos, né, de tentar entender de como a coisa funcionava. Naquela época, nem se sabia que o ronco fazia mal para a saúde. Mal se conhecia os processos da apneia, estava se começando a fazer os exames de polissonografia. Existia um único sujeito no Brasil que fazia o exame de polissonografia, só para você ter uma ideia, né? E nós já estávamos lá, trabalhando e cuidando. De lá para cá foram milhares de casos tratados, com um índice de resultado acima de 80%. E isso nos colocou numa situação que nos habilita, por exemplo, receber pacientes por indicação de otorrinolaringologistas. Porque o que acontece? A comunidade médica já recebeu muitos pacientes lá: usei um aparelho para tratar ronco e apneia, mas não dava certo, né? Então a comunidade médica passou a pensar o seguinte: aparelho bucal não dá certo para tratar apneia. Alguns falam: não dá certo para tratar a apneia grave, ou dá só certo para tratar a apneia leve. E porque eu vejo, gente, chega os aparelhos lá, quando eu olho, primeiro, é aquilo que eu disse, né? A parte de cima unida na parte de baixo, mas sem dar a dimensão correta para a língua. Nosso sistema, ele trabalha o seguinte: parte de baixo independente da parte de cima, livre. E o processo de ajuste tem que ser feito para beneficiar não só o fluxo respiratório. Então essa é uma característica que eu quero te explicar. O correto é você diminuir o ronco e a apneia, ampliando a capacidade respiratória e não tentando silenciar. Porque tem que fazer do jeito certo. Então você constrói um aparelho
para ampliar a capacidade respiratória do indivíduo. Além disso, o que nós temos que fazer? Nós precisamos ajustar o aparelho de forma a trazer benefício para a postura de cabeça, para a postura dos ombros e para a coluna como um todo. É por esta razão que mais de 60% dos pacientes que chegam na Odontobalance, que passam a usar um Dara, acabam também resolvendo os problemas de coluna que eles têm, né? Isso porque nós entendemos como a arcada dentária influencia na postura esquelética. E não é uma coisa que a gente aprendeu agora e eu estou aplicando. Como eu disse, nós estamos desde 1994. Milhares de casos tratados no Brasil e no mundo. E isso nos permite falar com bastante certeza do que nós estamos falando. E veja, eu quero que você entenda o seguinte. Eu não estou aqui para me gabar ou para dizer que eu sou melhor do que isso e aquilo ou coisa parecida. Eu estou aqui para te informar, para evitar que aconteça com você o que aconteceu com muitos dos nossos pacientes, que antes de chegarem lá no Odontobalance, tentaram vários métodos, vários tipos de aparelho, fizeram cirurgia, fizeram uma porção de coisa e depois chegaram lá com a queixa original, né? Tem alguns que assim, faz um processo, faz uma cirurgia, faz isso, melhorou, joia, muito bem, tá bom. Mas o meu papel aqui é te informar e se você tiver dúvida, me pergunte, que eu quero guiar você para fazer um trabalho que seja benéfico para a sua saúde de uma forma ampla, né? E não simplesmente alguma coisa que fique temporariamente boa e depois te traga problemas. Hoje nós podemos contar com a tecnologia híbrida que conjuga o sistema de correção dos dentes juntamente com o sistema Dara na intenção de ampliar seu fluxo respiratório e fazer com que você respire mais e melhor, tá? Em consequência de respirar mais e melhor, nós vamos diminuir ou eliminar seu ronco, diminuir ou eliminar suas apneias. E, claro, procurar trabalhar sua parte digestiva, queimação, refluxo, etc. Dores nas costas, dor no pé, dor no joelho, dores no corpo em geral, né? Então, se você quiser saber mais, manda uma mensagem pra gente ou liga lá no Odontobalance, nós vamos ter prazer em te ajudar. E agora nós contamos com a modalidade de consultas online, tá? Que você pode fazer, se você estiver um pouquinho distante, nós estaremos aí à sua disposição, tá bom? Forte abraço e até a próxima!